Como que você entende a fidelidade de Deus? Como que você trabalha no entendimento com essa frase, Deus é fiel? Porque existe aqui um perigo muito grande de nós nos equivocarmos com essa questão da fidelidade. Deus é fiel. Então, nós podemos cair aqui em 3 erros que eu gostaria de trabalhar durante essa pregação. Nós podemos achar que Deus precisa se adequar à minha vontade, ao meu projeto de vida, para ser fiel. Se Deus não fizer a minha vontade, então eu não posso dizer que Ele é fiel. Depois, um outro equívoco: para Ele ser fiel, Deus precisa ser fiel àquilo que é do meu próprio desejo. Isso me leva a um método comparativo. O método comparativo significa eu comparar a quem Deus está sendo mais e menos fiel. Porque quanto mais o fulano tem, mais ele está experimentando a fidelidade de Deus. Então está muito relacionado à questão do material. Em terceiro lugar, é interpretar de forma equívoca, inclusive, a Sagrada Escritura. E nós vamos trabalhar, então, essas 3 dimensões. Nós podemos desacreditar na fidelidade de Deus se nós caímos num desses erros. Certamente você já viu algum automóvel com essa frase, Deus é fiel. Quem já viu isso? Deus é fiel. Aí imagine, a pessoa vai lá, compra um carro novo e coloca lá, Deus é fiel. Aí quando ele chega em casa, ele vai mostrar para o vizinho o carro novo, o adesivo. Olha como Deus é fiel. E o vizinho tem um fusquinha lá, escrito Deus é fiel também. Poxa, o vizinho já olha pensando, eu pensei que Deus era fiel comigo, hein? Eu com esse fusca me achando. E agora ele chega com um carro novo, isso que é ser fiel. Imagina falando que compra uma BMW, então daí é o fiel, né? Está entendendo o erro que nós podemos cair? Porque Deus, Ele é fiel, mas Ele estende a mão quando Ele vê também a pessoa fazendo a parte dela. Aqui a gente tem que cuidar para não ter uma noção errônea da fidelidade de Deus. E até vou dizer assim para você, que a própria palavra de Deus, ela pode dar uma conotação negativa da fidelidade. Por exemplo, Salmo 54:16 diz assim: que a morte apanhe de improviso meus inimigos, que sejam levados vivos ao túmulo. O Salmo 54:16 está dizendo que meus inimigos pereçam. Algumas traduções dizem que eles sejam levados ao fogo da jena, queimados vivos. Aí você pode dizer, glória, a palavra de Deus falando dos meus inimigos, porque eu até sei quem que eu quero que queime vivo. Eu até sei quem que eu vou pedir para Deus, Senhor, faça justiça, tu és fiel. Aquela minha vizinha linguaruda, é ela que eu quero que seja enterrada. Gente, olha a má interpretação bíblica. Nós estamos falando de um salmo, e salmo, o gênero literário que nós temos aqui, é uma música, é um cântico. Salmo é cântico. Então vai interpretar ao pé da letra as músicas de hoje para você ver, hein? Tem lá uma letra de uma música, por exemplo, quero beber do mel de sua boca. Já viu aquela música? Como se fosse uma abelha rainha. Beber do mel da boca é baba. Imagina de manhã cedo, então, antes de escovar o dente, beber o melzinho de uma boca, hein? Não dá para interpretar ao pé da letra os salmos, porque os salmistas falavam aquilo que estava no coração, a ira contra o inimigo. Eles estavam desabafando. Aí depois o livro de Eclesiastes já derruba tudo isso, porque já vai mostrar que nós devemos sim ter paciência, que nós devemos amar ou até mesmo o inimigo. E Jesus então vai levar essa lei à perfeição, dizendo que o amor não é só um sentimento, é uma obrigação. Quem diz que ama Deus e não ama o irmão está mentindo. Chega a dizer São João na sua primeira carta. Aí a gente começa a entender a palavra de Deus. Então cuidado, Deus é fiel, mas como entender essa fidelidade de Deus? Nós precisamos pôr o pé no chão
Entender da Bíblia Sagrada é fundamental. Pense que uma pessoa ia fazer um exame lá no Detran, aí você chega e diz para essa pessoa: e aí, passou ou não passou? Graças a Deus eu passei, porque meu Deus é fiel. E quem não passou? Então Deus não foi fiel? A pessoa está com uma doença séria e ela pede a Deus a cura, e de repente ela é curada e ela dá testemunho: eu quero dar testemunho que Deus é fiel porque eu fui curado. E quem não foi? É porque Deus não é fiel? Uma pessoa se deu bem financeiramente falando, um emprego maravilhoso, aquela pessoa está tão bem, é porque Deus é fiel com uns e não é com os outros? Como entender essa fidelidade? Está entendendo que isso começa a dar um nó na nossa cabeça e nós não entendemos? Eu vou dizer uma coisa para você e vou repetir 3 vezes essa frase, porque precisa entrar aí. Deus é fiel àquilo que Ele prometeu, não àquilo que Ele não prometeu. Eu vou mais uma vez dizer: Deus é fiel àquilo que Ele prometeu. Deus não tem que ser fiel naquilo que Ele nem prometeu. Deus é fiel à sua palavra, não naquilo que nós queremos. Deus prometeu que todos nós vamos viver uma vida inteira sem sofrimento. Está isso na Bíblia? Não, né? Deus prometeu que nós vamos chegar na velhice, todos nós de bengalinha, que a gente não vai perder ninguém e nem vai morrer cedo. Está isso na palavra? Então, não culpe a Deus de não ser fiel. Somos nós que às vezes queremos enquadrar Deus às nossas próprias vontades. E aí a gente coloca Deus assim: aquilo que é fiel não é. Então, quando nós somos fiéis, às vezes no pouco, Ele é muito mais. Agora, não queira comprar Deus não, filho. Faça a oração que o Senhor pediu para fazer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Senhor sabe o que eu quero, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha vida. E eu às vezes, gente, como padre, por Deus do céu, às vezes eu tenho vontade de abraçar, chorar com as pessoas que estão sofrendo. Mas eu percebo gente sofrendo, às vezes até pela ignorância, bravas com Deus, porque não consegue deixar Deus ser Deus, Deus fazer a vontade dEle, e às vezes acha que Deus não está sendo fiel. Então, é assim que Deus vai mostrando. Tem um texto bíblico que diz aqui, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e venha. Significa que o Senhor está dizendo: vai ter sofrimento, se prepare. João 14:3, e se eu for e vos preparar o lugar, verei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. O Senhor está dizendo que quando o nosso lugarzinho estiver pronto, Ele vai nos buscar. Quem que vai determinar quando o lugar estiver pronto? É o Senhor, não nós. Então a gente, escute o que o Padre vai dizer. Quando nós temos essa dimensão de um olhar espiritual para as coisas, tudo muda de figura. O que é um olhar espiritual? Olhar com o olhar da fé. E eu digo assim, o que fez Jesus carregar aquela cruz, filho? O que fez Nossa Senhora estar de pé naquela cruz, vendo o filho morrer pregado naquela cruz, sem murmurar? Você não encontra na Bíblia Jesus reclamando. Você não encontra na Bíblia Nossa Senhora questionando a Deus por que estava permitindo aquilo com o filho dela. Sabe por quê? Porque eles conseguiram olhar a morte com o olhar da fé. É como se Jesus dissesse: daqui a pouquinho eu vou estar no paraíso. E até disse isso para o ladrão, né? Chamado Dimas: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando ele diz: lembra de mim quando estiver no teu reino. Que olhar espiritual era esse? Que não conseguia enxergar sofrimento ali, enxergava vitória. A justiça de Deus estava ali se dando através daquele martírio, porque a cruz purifica. Se você tem uma pessoa que sofre na família, ou você sofre, isso está purificando você e muita gente. É um sofrimento que vale a pena. E tem tanta coisa que a gente só vai encontrar depois, só vai entender depois. Põe a mão no teu coração e me permita fazer uma oração para você que talvez está doendo tanto. O sofrimento é tão grande que você é tão confuso em entender como que Deus está sendo justo com você. Mas o Senhor me faz olhar com o olhar da fé, e eu vejo, depois desse sofrimento vai ter tanta alegria, vai ter tanta bonança aqui.
Então não desanime, filho. Creia na justiça de Deus. E que essa bênção, Senhor, que é estendida sobre os filhos, aqueles que vão nos acompanhando pelos meios de comunicação, possa fazer com que eles creiam fielmente. Deus nunca erra. Ele é sempre bom e fiel. Por Cristo nosso Senhor.